Pilastra da Verdade. Olá pessoal, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Estou aqui num lugar bem legal, embaixo de uma árvore, né? Depois de ter feito uma caminhada. E aproveitei para gravar um vídeo, né? Aproveitei para falar algo que me veio à mente. Aproveitar o momento de inspiração, de raciocínio, para falar com vocês. Não sei se o áudio tá bom, acredito que sim. Tá tendo muito vento aqui, mas o microfonezinho, acho que ele não capta muito vento e o barulho externo. Ok. Esse vídeo vai ser um vídeo forte, mas deixando claro que todo vídeo que eu faço aqui, referindo-se à classe religiosa, eu falo aqui sempre, eu sou contra um sistema enganador, não contra pessoas, não contra a fé alheia. Eu sou contra um sistema enganador que me enganou por 25 anos e eu vejo que vem enganando. Mas dentro desse sistema, muitas coisas bizarras, muitas coisas horrendas, eu vou até dizer assim, se destacam. E nesse vídeo eu vou falar sobre os piores tipos de ladrões. Os piores tipos de ladrões da face da terra. Falei que eu estou falando com respeito, não vou aqui acusar ninguém, não vou aqui apontar ninguém, falo com raras, honrosas exceções. E por que que eu vou falar sobre os piores tipos de ladrões, de bandidos que existem na terra? São bandidos que nem a justiça, nem a polícia conseguem prendê-los. E eu vou dizer por quê. Que eles não são presos, porque não há uma lei ainda que possa entrar com a investigação forte e prender esses ladrões. Vou falar qual é o pior tipo de ladrão. O pior tipo de ladrão que existe na face da terra é aquele que chega numa igreja, e principalmente igreja evangélica, falo com raras e honrosas exceções, prestem atenção. Por que igreja evangélica? Porque os evangélicos são os mais fáceis de serem enganados, principalmente a classe mais humilde. A classe mais humilde. Eu conheço isso, eu vim de lá. Esse pessoal mais simples, pessoal de bem, esse pessoal que está dentro das igrejas, é o pessoal mais fácil de ser enganado e roubado. Quando uma pessoa vestida de um suposto profeta, ou um suposto pastor, ou um suposto líder, fazendo ali um papel de pessoa de bem, chega numa igreja, num culto evangélico, sendo reverenciada essa pessoa. Não digo reverenciada, estou falando porque estou usando a palavra pessoa no substantivo feminino, mas pode ser homem, pode ser mulher. E chega em um culto e diz assim: gente, Deus me revelou aqui. Deus me revelou. Quem é que vai dizer que não? Dentro de uma igreja evangélica, que acredita em tudo quanto é tipo de revelação. Deus me revelou que você não está prosperando, as coisas não estão dando certo para você, você está tendo problemas com enfermidade, com dívidas, porque você não está contribuindo para os profetas de Deus, para a igreja de Deus, e principalmente para os homens de Deus. Olha o golpe, presta atenção do golpe. Aí eles dizem assim: olha, Deus está me revelando aqui que você precisa fazer uma doação, abrir a mão, abrir o bolso. E você vai trazer aqui na frente 100 reais, ou 500 reais, ou 50, não importa. O que você tiver no bolso, você vai trazer aqui na frente. E aí, você vai estar ajudando o profeta de Deus
e você vai ser próspero, vai ser abençoado. Aí duas coisas na mente dos religiosos, principalmente evangélicos, duas coisas fazem eles se renderem. Primeiro, medo. O medo. Será que foi Deus mesmo? Foi Deus mesmo que revelou? É por isso que eu estou passando essa situação? Pode ser que seja isso. O medo. E o segundo, a fé que ele tem no Deus que ele acredita. E ele nunca vai acreditar que o Deus dele, que ele acredita, que é um Deus imaginário, deixando bem claro, Deus nunca existiu nenhum Deus em lugar nenhum. Estou falando por mim, é a opinião minha. Nunca existiu Deus nenhum em lugar nenhum. Não. Não. Deuses foram inventados pelos seres humanos. Mas a pessoa acredita tanto no Deus dele, que ele também acaba acreditando que o Deus dele, ou o Deus dela, não ia enganar. Não ia fazer nada errado. E tudo que acontece dentro da igreja é Deus. E a pessoa vai, abre o bolso, tira aquele dinheirinho, o dinheirinho de ajudar em casa. Muitas vezes o dinheiro de um botijão de gás, né? Que o botijão de gás está R$120. Nunca mais baixou. Entendeu? Sai governo, entra governo e continua do mesmo jeito. Agora até anunciaram um novo aumento para o botijão de gás. Eu vou dizer, viu? É um assalto. Você pagar R$120 num botijão de gás. Seja outra coisa que eu estou falando agora. Depois eu entro no assunto aqui. R$120 num botijão de gás para você cozinhar menos de um mês. Tem casa aí que 15, 20 dias um botijão de gás. R$120. Isso é um assalto, na verdade. Deixamos de lado isso e vamos para o assunto. Aí você, o evangélico, estou falando, mas a classe evangélica, porque é a classe que mais se engana. É a classe que mais é enganada. Tira aquele dinheirinho de pagar uma conta de água, uma conta de luz, de se cuidar de comprar um remédio na farmácia. E vai entregar aquele charlatão, aquele bandido, aquele ladrão. E ele se dá bem com isso. É o golpista de dentro das igrejas. Você tem que ter muito cuidado com essas coisas. E por que eu falei que é um bandido, que é um tipo de ladrão que nem a justiça prende? Porque não há uma lei. Não há uma lei para discernir. Não tem como discernir, não tem como saber se aquela pessoa está ali na intenção de roubar a outra pessoa. E quando a pessoa diz Deus revelou, ninguém vai questionar quem tem a crença. Será que foi ou não foi Deus? Então, ele sempre é tido como cidadão de bem, e que ele está fazendo aquilo para ajudar as pessoas, e as pessoas pegam o que tem, doam, e a vida dessas pessoas continua do mesmo jeito. Endividado continua com a mesma dívida, enfermo continua com a mesma enfermidade, o pobre continua pobre, passando dificuldade, não tem prosperidade coisa nenhuma. E aquele falso profeta, o que existe é só falso profeta, nunca existiu nenhum profeta verdadeiro, porque isso nunca existiu. Nunca existiu. Os deuses foram inventados. E que dirás profetas verdadeiros? Profetas verdadeiros foram inventados também. E esses infelizes pegam o dinheiro daquelas pessoas simples, humildes, dentro das igrejas e vão roubar em outras igrejas. E ficam pulando de igreja em igreja. E aí, em 10 cultos que eles participam, 5, 6, 7 mil reais. Isso acontecia com o tempo que eu era religioso lá na minha região. Um monte de charlatão que aparecia por lá. Trazendo um monte de envelopes, distribuindo envelopes para as pessoas, usando truques dentro da igreja de falsas curas, de falsos milagres, e levando o dinheiro do povo, e o povo continuava do mesmo jeito. Nunca esqueço de um fator que aconteceu, de uma senhora que estava em um desses cultos e pegou um envelope
de um charlatão, de um falso profeta, de um mentiroso, e colocou nesse envelope R$50 a pedido daquele infeliz. Por que ela colocou R$50? Porque o infeliz disse, olha, quem trazer R$50, colocar R$50 neste envelope, Deus vai dar um livramento de morte. Você não vai morrer. Tem umas pessoas aqui, olha o medo que eles colocam, que estão com os dias contados. Mas você vai dar R$50 para o profeta de Deus, para o homem de Deus, e Deus vai reverter a situação. E começou a colocar medo nas pessoas. E essa senhora pegou R$50, acredito que dinheiro de aposentadoria, e colocou no envelope. Levou para casa o envelope, no outro dia teve o culto com o mesmo e trouxe os R$50. Nunca esqueço disso. 3 dias depois, não demorou mais, 3 dias depois, essa senhora se sentiu mal fisicamente, porque ela tinha um problema, foi levada ao hospital, foi internada e aproximadamente um mês e pouco ela veio a óbito, ela morreu. Ou seja, espera aí, ela não deu R$50? Porque o dinheiro que ela deu ao profeta de Deus, Deus não ia reverter a situação? Gente, é isso que acontece, nada disso. Ela morreu porque ela já estava se sentindo mal, tinha problema, talvez não se cuidava tanto por conta da própria religião, e morreu. E outros ali não porque a igreja tinha muitas pessoas, ele chutou. Mas a pessoa que morreu, que participou desse culto, que deu R$50, que morreu, essa pessoa foi enganada por esse bandido, por esse charlatão, por esse mentiroso, que eu nem sei aonde anda, se ainda está enganando pessoas por aí. Então, nem a justiça consegue prender esse povo. Não consegue prender esse povo, a justiça. A justiça só vai prender quando tem realmente uma certeza que aquela pessoa é charlatã, é mentirosa, mas dentro de igreja rola solto esse tipo de bandido. Então você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. São os piores ladrões da face da terra. Aqueles que nem a justiça consegue prender. Porque é difícil saber quem é que de fato está falando a verdade. Eu tenho para mim que nenhum fala a verdade dentro de igreja, porque a verdade para mim é um mundo natural. A verdade para mim é tudo isso que você vê diante dos teus olhos, os acontecimentos. A verdade para mim é que os deuses foram inventados. A verdade para mim, na minha opinião, é que a vida surgiu por evolução, mutação e metamorfose, e vem. A quem foi que deu início? Não cabe a mim. E acredito que se algo transcendente deu início a isso aí, esse algo transcendente nem existe mais. Essa questão de onisciente, onipotente, onipresente, são as 3 maiores mentiras de dentro das religiões. Eu falo assim. Então eu falo com raras e honrosas exceções, não estou dizendo que são todos os líderes religiosos que são ladrões e bandidos. Não. Os bandidos, você já começa a observar. Quando falam alguma coisa que não acontece, quando eles estão ali ganhando dinheiro, usando a fé dos fiéis, do povo que tem medo, povo que acredita em tudo, e depois aquele povo paga e nada acontece depois, eles ficam dizendo que não aconteceu porque o povo não teve fé. Ah, o povo não já pagou? Se já pagou, não precisava de fé mais. Então aí você começa a detectar quem são os piores ladrões da face da terra, que nem a justiça consegue prender esses ladrões, esses bandidos que estão lá. Eu fui religioso, nunca fiz isso, nunca pedi 1 centavo quando eu estava lá. Para ninguém, senão eu estava lá enganando. É fácil você chegar dentro de uma igreja e dizer Deus revelou, principalmente nessas igrejas bem simples, de pessoas que são assalariadas, né? Aposentados, e chegar e dizer assim, Deus revelou que vocês estão passando situações difíceis, porque todos passam. Deus revelou que você tem que ajudar financeiramente os profetas de Deus.
Então tá aqui o envelope, e você coloca aqui R$20, ou R$30, ou R$10. Se você não tiver hoje, traz amanhã no culto de amanhã, aí Deus vai te abençoar. É fácil fazer isso, e se dá bem. Mas quando o cidadão é cidadão de bem, e não quer ver realmente, e não quer enganar as pessoas, jamais vai fazer isso. Eu tinha tudo para fazer isso, nunca quis, nunca pedi um tostão, nunca pedi um centavo, não tem nenhum religioso da minha época que possa provar que eu fazia isso. Quantas vezes eu ia pregar, terminava a pregação, o pastor dizia, quanto é a sua oferta? Eu falei, nada não, eu não cobro para pregar. Aí às vezes dava uma ajuda para uma gasolina, alguma coisa. Gasolina que eu digo assim, às vezes do carro que me levava, porque eu não tinha carro. Ou então a moto que eu ia no tal do culto. Nunca pedi um centavo. Pastoreei uma igreja, no tempo que eu era alienado religioso, 1 ano e meio. Nunca ganhei um centavo de salário. Um pouquinho que entrava ali, o pessoal pagava as despesas da igreja. Então, tenha muito cuidado com esses ladrões que ficam acolhendo dinheiro em troca de você ser próspero, ser abençoado por um Deus. Porque se você fazer isso, infelizmente, você está jogando dinheiro fora. Você está deixando de cuidar de você, da sua família, dos seus filhos, e cuidar principalmente da sua saúde. Procurar medicina sempre que você se sentir mal fisicamente. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Foi mais um vídeo. Eu fui, mas eu volto. Eu volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Até o próximo.